Estamos em contato com Mari Salles, ela que é autora de um livro. Vamos conversar com ela antes para a gente entender qual é a pronúncia certa, para a gente não errar, Stephanie Dar. Eu acho importante isso aqui. Seja bem-vinda, boa tarde para você, Mari, tudo bem? Obrigada, boa tarde. É Valentine. É o nome que é unissex, né? Serve tanto para homem quanto para mulher. Perfeito, então, se eu tivesse apostado, eu teria perdido essa aposta, porque eu achei que era Valentine. Mas bom saber pra gente falar o título corretamente. Exatamente. Aqui. Eu queria já começar aqui elogiando o cenário, maravilhoso. Adorei. Muito obrigada. Vamos lá, então, conta pra gente, né, esse livro Valentine sendo publicado, escrito por você, né? A ideia de situar a personagem em um motoclube não foi à toa, né? Não, além de eu gostar, né, de motos e não pilotar, eu gosto muito do cenário onde a mulher se destaca entre os homens. Eu sou formada em ciência da computação, trabalhei mais de 10 anos nessa área e em muitos momentos eu fui a única mulher dentro de, assim, em volta de tantos homens trabalhando na tecnologia. Quando eu ingressei para esse lado da escrita, escrever romances, o que eu mais queria era escrever um romance onde realmente a mulher estaria em um lugar onde ainda ela não tinha pisado. Pesquisei, fui atrás de romances de motoclube, onde a mulher estaria como presidente. Eu não achei. Aí eu falei, essa é a oportunidade de eu colocar uma mulher no poder. A gente vê essa coisa do protagonismo feminino cada vez mais presente, né, na nossa realidade. E apesar de muito antigo e muito explorado, mudou e precisa mudar ainda mais, né? Com certeza, porque a mulher, ela não há limitação para esse tipo de cargo. Existe uma tradição, né? Existem os motoclubes exclusivos para mulheres, exclusivos para os homens, mas eu quis trazer um cenário justamente diferente, onde não existe essa segmentação. Pode ser tudo a mesma coisa. Então conta pra gente um pouco dessa história, né? Claro, sem dar spoiler, eu que também gosto, adoro ler um livro, sempre me interesso pela literatura nacional, por exemplo, não ia gostar nada de ter um spoiler, e é claro que você como escritora não vai dar o spoiler aqui, mas conta pra gente um pouco desse enredo pra explicar melhor, né? Porque a gente teve acesso aqui a esse release, a gente soube desse resumo, agora traz você pra gente um pouco desse detalhe. Bem, Valentine, ela recebe a informação que o pai dela está doente e vai abandonar a presidência do motoclube. Eu trouxe o motoclube, mas com uma visão mais empresarial, que o motoclube ele tem outras empresas, ele gerencia e tem a irmandade, né, os afiliados a esse motoclube. E ela viu a eminência de que pessoas que, sem boas intenções, pelo poder do motoclube, querendo assumir essa presidência. E como na tradição o filho tem autorização de exigir também a presidência, ela foi lá. O pai sempre protegeu ela do motoclube, justamente porque ele sabia desse interesse, né, dos vilões, no caso, de querer dominar. Então ele preferiu blindar e também escolheu o nome dela proposital, porque ele não queria que ela não fosse, né, atingida. E quando ela aparece no motoclube, que todo mundo achou que ela era um homem, né, e na verdade é uma mulher, eles não conseguiram impedir ela de exigir, mas eles iriam sim querer disputar essa presidência. Então, no caso, o vice-presidente do motoclube e ela como herdeira vão disputar. Então, ela precisa ir atrás dos integrantes, dos membros do motoclube, para mostrar que ela é capaz, que ela é uma boa gestora, uma boa administradora, ela não está ali para impedir a fluidez do motoclube. Pelo contrário, ela quer tornar o motoclube ainda mais próspero, só que ela não vai admitir nenhuma bandidagem. Mas é o que o vilão ele está querendo fazer, ele quer derrubar, desmoralizar ela, usar até do machismo, né, falar que a mulher é incompetente para esse tipo de assunto, e ela consegue aliados e também mostrar que não é uma questão de homem ou mulher, mas assim de competência profissional para lidar com isso. E essa obra, ela é parte de uma série, né? Como essa série foi pensada por você, ela surgiu durante o processo de elaboração desse livro? Conta pra gente. Isso, eu queria trazer histórias em mulheres protagonistas em posições onde homens dominam, né? No caso, ela não como presidente de motoclube,
O próximo é a mulher, né, na direito. Eu pensei naqueles advogados criminalistas que estão com bandidos. Ela é uma das que trabalha nessa linha, e uma outra mulher que trabalha com segurança privada. A ideia não seria exclusiva só com o motoclube, mas quando eu fui desenvolvendo os enredos, eu percebi que todos estavam vinculados com o motoclube. Então eu decidi, mesmo trazendo as mulheres protagonistas, cada uma na sua área, mas centralizar no motoclube, até para eu poder escrever não só sobre elas, mas também sobre todos os integrantes, porque são muita gente. E os leitores de romance, eles gostam de saber da história de todo mundo, e eu quis dar essa abertura. Uhum. Você conhece, então, né, esse leitor, digamos assim, desse tipo de livro, desse tipo de história, né? Como surgiu a sua vontade de escrever esse livro? Você é de outra área, você já disse aqui no começo do nosso papo, né? Eu acho que a gente pode começar perguntando como começou a sua paixão pela literatura. Isso, eu sempre gostei de ler, eu me identifiquei muito com romance. Eu tive uma colega de colégio que me influenciava bastante, ela me emprestava livros, só que como eu fui para a área da TI, né, TI é números, TI tem um outro lado, e eu me dediquei, eu trabalhava ali de 12, 14 horas por dia na TI, porque eu realmente gostava também, estava empenhada em ter sucesso nessa área, mas eu tive uma mudança de cidade, eu tive também aí um fechamento de ciclo, e eu me vi com um tempo livre. Aí eu falei, eu vou resgatar esse hobby que eu tinha desde a adolescência. E lendo bastante, eu fui descobrindo as plataformas para se ler os livros, que foi o Wattpad e a Amazon. E ajudando um colega meu que tinha ficado desempregado e ele era poeta, eu falei, vamos publicar suas poesias. Aí, descobrindo como que faz essa publicação na Amazon de forma independente, sem precisar de um editor, eu indo atrás dos profissionais independentes, eu vi que eu também poderia fazer isso. Então, eu fui atrás, né, de um romance, de escrever alguma história que fosse diferente, que atraísse o público, porque eu já era leitora, e eu já estava em contato com várias leitoras nesse meio de leitora voraz, sempre e como leitora da Amazon. Então, eu publiquei um conto primeiro sobre o meu parto, que chama Completa, até para testar, para ver como que funcionava, eu repassando isso para as amigas. Aí eu fui vendo que eu precisava formar leitores, eu tinha que ir para as redes sociais, eu tinha que fazer todo um trabalho realmente de uma pessoa que vende um produto na internet. Aí eu fui, em 2017, publiquei Superando com Amor, que já é um romance mesmo, que fala sobre bullying, sobre alcoolismo. E eu tinha já o Valentine, né, que é dentro do Selvagem Motoclube, eu tinha ele pronto, mas eu tinha receio de publicar ele, justamente por ser uma temática mais adulta, a mulher empoderada, essa trama, né, tem ação no livro, é o tipo de livro que eu recomendo até para homens lerem, não só pelo romance, mas também por toda a trama. E depois que eu lancei o Valentine, aí eu deslanchei. Esse livro, na verdade, é um relançamento do meu primeiro, que eu já tenho mais de 100 títulos publicados pela Amazon, justamente para alcançar mais leitores, tendo o livro físico pelo Grupo Editorial Portal, e para alcançar mais gente. Então você passou por um processo aí de migração de leitora para escritora. O que você descobriu que você nem imaginava que era assim para a pessoa que escreve, né? Você lia e nem imaginava que os escritores passavam por algumas situações, por exemplo. Realmente eu achava que era só escrever. A gente acha que é só escrever, você encontra uma pessoa e ela faz, né, a mágica de publicar o livro e distribuir. Mas não é só escrever, né? Para vender, o livro é um produto, então para vender você precisa ser uma influenciadora. A pandemia mostrou que quem não está na internet, né, não consegue aí se desenvolver, está limitado.
Então, o que eu descobri é que, assim, não é só escrever, é você desenvolver outras habilidades, tanto do marketing como administrativa, é realmente você se tornar uma empreendedora. Uhum. Isso é muito interessante, né? Esse lado profissional, digamos assim, do escritor. As pessoas, como você disse, elas costumam ignorar. E como é para você, né? Agora, com esse livro publicado, os demais já pensados por você, eles já estão prontos, vai escrever isso. Como é que vai ser para você passar a escrever depois desses lançamentos também? Sentir aquela obrigação de escrever. Tem muitos escritores que falam que tem uma dificuldade com isso. Como é para você? É muito simples. Aquela questão lá da época do colégio, que a professora falava, vamos fazer a redação de um tema X. Eu sempre tive muita facilidade e isso eu trouxe até hoje. Eu sento e escrevo. Algumas histórias, ela vem realmente daquele insight. Eu estou fazendo qualquer uma outra coisa e a história, né, todo o enredo surge. Mas a maioria, ela na verdade se tornou um hábito. Sentar e escrever uma história, elaborar o roteiro, a escaleta, todo o processo, para mim se tornou uma coisa bem natural, porque como eu li bastante e a gente sempre traz tudo do que a gente vivencia, do que a gente lê, eu consigo traduzir isso em novas histórias. Então, o bloqueio criativo, né? Aquela questão de trabalhar 1 ano, 2 anos em um livro para deixar ele perfeito, todo estruturado, eu consegui trazer uma outra forma de trabalhar. Até porque a Amazon, ela dá essa facilidade de publicar um livro, a tecnologia da facilidade de, enquanto eu estou escrevendo, eu tenho uma outra pessoa lendo, outra pessoa revisando o mesmo arquivo ao mesmo tempo. A internet, né, deixa a gente trabalhar tudo como home office, cada um no seu canto, mas também tudo junto. Então, eu da TI, eu agreguei isso ao meu trabalho e consegui deixar ele muito mais rápido e entregar também isso muito mais rápido e com qualidade para o leitor. Você mencionou, né, que seus livros estão disponíveis lá na Amazon, mas como o nosso ouvinte que se interessar pode acessar esses livros? Eles digitam o seu nome, os títulos, eles são só e-books, temos livros físicos também por lá? Isso, na amazon.com.br, lá na pesquisa digitar Mari Salles, você vai encontrar todos os meus livros, meus e-books lá. Tem livro físico também e também tem pela editora no www.grupoeditorialportal.com.br. Perfeito, então, Mari Salles, autora, foi um prazer conversar com você, ela que escreveu o romance Valentine, contando pra gente sobre a história e também falando sobre a experiência dela como escritora. Parabéns pelo trabalho, sucesso para você e até uma próxima oportunidade. Gratidão e obrigado aos ouvintes da CBN.